Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente d'água. São como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? É a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.turbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 7 de junho de 2015 e Deus pôs ao meu coração uma palavra no livro do Evangelho de São Marcos, capítulo 8. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 22 em diante. No Novo Testamento, Mateus é o primeiro livro, o segundo é Marcos.
capítulo 8, versículo 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Até aqui. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Só o Senhor pode revelar esta palavra e nos ensinar, ó Deus, nos instruir. Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco pelo Teu Espírito Santo. Alcança cada coração que vai ouvir esta palavra. Abra-lhe os seus olhos, ó Deus, para que venham entender a Tua palavra, os Teus planos, o Teu propósito em cada coração. Alcança, meu Deus, cada vida e estenda as Tuas mãos para operar, Senhor, para libertar, meu Deus, os oprimidos, os enfermos, os que estão em necessidades, os que estão presos em grilhões, porque é o Senhor quem faz saber as nossas obras e o Senhor nos mostra no que estamos errados, porque o Senhor quer nos libertar, quer nos corrigir. Ó Deus Todo-Poderoso, alcança cada coração e salva, meu Deus, por amor do Teu santo nome. Só o Teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Todos os milagres que o Senhor Jesus fez tiveram um propósito e têm um propósito. Tudo que o Senhor Jesus fez e está registrado nas Escrituras é para o nosso ensino. A maneira com que o Senhor Jesus fazia é para nos ensinar algo que Ele quer que nós façamos na nossa vida. E aqui não é diferente. Havia um cego ali em Betsaida. E diz aqui no versículo 22 que chegou a Betsaida. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então você veja bem que o Senhor Jesus, quando levaram este cego até ele, eles pediram que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. O Senhor Jesus levou ele para fora da aldeia. Ele não estava ali dentro da aldeia, mas estava para fora, do lado de fora. Muitas vezes o Senhor Jesus age em nossa vida desta maneira. Muitas pessoas estão com seus olhos fechados, como este cego. E se o Senhor Jesus não levar para fora daquela vida que a pessoa está vivendo, fora daquele bar que a pessoa está frequentando, fora daquela situação que a pessoa está vivendo, nos vícios, não tem como o Senhor operar nesta vida. E muitas vezes Ele nos leva para fora daquele lugar, para fora de certos lugares que você está vivendo. Aqui Ele levou para fora da aldeia, para um lugar que Ele podia cuspir nos seus olhos, para que as pessoas não se escandalizassem com a atitude que o Senhor Jesus estava tendo para com aquele cego. E você pode perguntar, mas por que Ele cuspiu nos olhos do cego? Por que Ele teve que colocar a sua saliva nos olhos do cego? Uma pessoa comum, como todos nós seres humanos, se escandaliza. Acha estranho
o Senhor Jesus colocar a saliva dele nos olhos de uma pessoa e tocar para ser curada. Muitos de nós poderiam se escandalizar. Muitas pessoas se escandalizariam com esta atitude do Senhor Jesus se vissem ele fazer isso. Mas se voltarmos para a origem, se voltarmos ao que nós éramos, você vai entender. E Deus vai abrir esta palavra para você, para que você possa entender o que você é, o que nós somos diante de Deus. Se você ir comigo em Gênesis capítulo 3, você vai compreender. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Eu falei 3, mas é o capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, versículo 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui na origem do ser humano, Deus ele fez o homem do pó da terra, e ele soprou em seus narizes o fôlego de vida. Ele soprou o fôlego de vida. Aquele cego, ele estava tendo um contato íntimo com o Senhor Jesus, porque ele estava sem a visão. O Senhor Jesus está curando este cego desta forma para mostrar a nós a nossa origem, para mostrar o que nós somos neste mundo. O ser humano foi criado do pó da terra. Deus pegou o pó da terra e moldou, fez um boneco do pó da terra. Era necessário molhar este boneco. A Bíblia não diz de que forma foi molhado este pó, esta terra, para fazer este boneco. A Bíblia não descreve isso. Mas nós podemos imaginar, tentar entender, e Deus pegou com a sua própria mão o pó da terra, e algum líquido ele usou para umedecer, para fazer um barro, porque ele é o oleiro. Ele é o oleiro e nós somos o barro na mão de Deus, o vaso. E ele pegou a terra e umedeceu. Jesus usou a saliva dele com os olhos do cego. Deus usou algum tipo de líquido, umedeceu pelo seu próprio poder. Mas o pó teve que ficar úmido, o pó teve que formar uma massa, para que ele viesse a moldar, a fazer o ser humano, o homem. Depois que estava feito, não tinha vida até então. Deus formou, fez um molde, fez um boneco e soprou nele o seu fôlego. Assoprou o fôlego de vida nos seus narizes, na sua narina. Diz aqui a Escritura: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, da vida. E o homem foi feito a alma vivente. Então Deus soprou o fôlego da vida no homem. Adão, o primeiro ser criado por Deus. E depois Deus fez a mulher da costela de Adão. Ele fez o homem adormecer. Ele fez com que ele fosse anestesiado. Se você vê continuando no capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma tutora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, o trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. E então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cortou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Deus trouxe a mulher a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne.
Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então você veja bem que Deus soprou no homem o fôlego de vida. E ele passou a ser alma vivente. E aqui o Senhor Jesus, ele cuspe a sua saliva nos olhos do cego e impõe as suas mãos. Jesus pegou a saliva, cuspiu e passou nos olhos do cego, que não enxergava. Talvez fosse de infância, de nascença, aqui não diz o texto. Poderia estar talvez há muitos anos cego. Aqui não fala a idade dele. Mas o que diz o texto é que o Senhor Jesus cuspiu nos seus olhos e impôs as suas mãos. Perguntou-lhe se via alguma coisa. É como alguém que cria, por exemplo, um brinquedo eletrônico e quer que este brinquedo esteja perfeito no seu funcionamento. E se tiver algum defeito, o técnico do brinquedo vai lá e corrige, conserta, para que funcione de acordo com o que foi criado. Este homem estava sendo restabelecido às suas vistas. O próprio Criador, porque a Escritura diz que sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. E o próprio Deus ali encarnado, o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, tocou a sua saliva com o seu dedo nos olhos do cego, impôs as suas mãos sobre ele, usou a sua própria saliva para abrir os olhos do cego, mostrando para nós que nós não somos nada nesta vida, nesta terra, e que nós somos dependentes do Senhor, é Ele que abre os nossos olhos. E quantas almas que não têm o toque do Senhor Jesus nas suas vidas, que estão com seus olhos fechados, que estão como este cego, que não consegue enxergar e entender a sua origem, que não consegue voltar à sua origem, saber que foi Deus quem te criou. Você não consegue ver, as trevas lhe cegaram os seus olhos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É Ele o inimigo que cega os olhos das pessoas aqui nesta terra, para que eles não voltem a ver a luz que é o Senhor Jesus. Deus ele quer abrir os teus olhos neste dia de hoje. Ele quer fazer com que você venha enxergar a tua origem. Você não nasceu por acaso neste mundo. Você é uma alma vivente. Você foi criado por Deus aqui neste mundo. Você não é deste mundo. Você foi enviado da parte de Deus. O Espírito, quando a pessoa morre nesta terra, o Espírito volta para Deus que o deu. E o pó desce à terra. O pó volta à terra. E o Espírito volta para Deus que o deu. Se o Espírito volta para Deus que o deu, o Espírito ele vem de Deus. Desde o feto, desde o embrião. Salmo 139. Ainda antes de ser formado, o Senhor já te conhecia. Jeremias capítulo 1. Ainda antes de você ser formado, Deus já te conhecia, porque foi Ele que enviou você do céu. Você veio de Deus, o fôlego de vida, o Espírito vivificante. Você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, você e eu, nós somos um Espírito. E habitamos um tabernáculo de carne. Entenda bem, você veio de Deus. Nós viemos de Deus para este mundo. Você talvez esteja com os seus olhos fechados e não consegue compreender. Você não consegue entender que tem um Pai lá nos céus. Você não consegue compreender, porque você não vai conseguir enxergar com estes olhos físicos. Ainda que o cego tivesse vista, olhos para enxergar, ele não ia compreender as coisas espirituais. Mas o Senhor Jesus estava tocando nele com a sua saliva. O contato do Senhor Jesus com o cego fez com que ele enxergasse. O contato da saliva do Senhor Jesus nos olhos do cego fez com que ele abrisse os seus olhos. Jesus tocou nele em partes aqui e abriu os seus olhos. No começo a visão ainda era embaralhada, como Saulo de Tarso no caminho de Damasco. A luz que ele viu, que era o Senhor Jesus, e ele foi cego.
Depois de 3 dias caíram as suas escamas, porque Saulo de Tarso foi mudado seu nome para Paulo, o apóstolo Paulo. Depois que ele passou a compreender as coisas espirituais, até então ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. Ele estava no caminho de Damasco perseguindo a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? O cego recebeu o toque do Senhor Jesus. Você precisa receber o toque do Senhor Jesus, a saliva do Senhor Jesus, o verbo que se fez carne, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te libertar. A saliva do Senhor Jesus simboliza o que saiu da sua boca, o que saiu da boca do Senhor Jesus. A sua saliva que deu vista àquele cego é a palavra de Deus que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que vai dar vista àquilo que a pessoa não enxerga, vai passar a enxergar pelo poder da palavra do Senhor. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra viva. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Ele é que quer te dar vida. É através da palavra de Deus que você vai ter vida. Você vai entender a tua origem. Você vai entender que você foi formado do pó da terra, que você recebeu o espírito de vida, você recebeu o fôlego de vida do Altíssimo Deus. A sua cabeça pode estar confusa, como ficou confusa a visão deste cego, mas você vai entender claramente. Diz o texto, continuando aqui, diz: cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. A palavra de Deus te pergunta: você está entendendo alguma coisa? Você já começou a enxergar alguma coisa pela pregação desta palavra? Você já está compreendendo o que Deus está querendo falar ao teu coração? Você está entendendo que você é um ser criado por Deus? Que você não está neste mundo por acaso? Você não está vivendo por viver neste mundo, mas você é uma criatura de Deus. Você é uma alma que Deus pôs neste mundo para um propósito. Deus quer te dar a vida eterna. Ele quer abrir os teus olhos mais claramente. Versículo 24 diz: e levantando ele os olhos, disse, o cego respondeu para Jesus: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ele viu os homens como árvores que andam. O primeiro entendimento que ele teve da palavra de Deus, o primeiro entendimento que você vai ter das coisas de Deus, você vai passar a compreender as coisas, é um princípio, é um começo. Você não vai entender os mistérios do reino de uma hora para outra, mas da medida que você vai na casa de Deus, na medida que você passa a ouvir a palavra de Deus, você vai começar a entender as coisas. Este cego passou a ver os homens. Você vai passar a ver a si mesmo. Você vai ver que você é uma pessoa criada por Deus. Você vai passar a compreender que você nada é neste mundo, que nada nós somos nestas vidas. E você vai passar a enxergar aquilo que você não enxergava. Antes você olhava e você não via nada. Você estava com os seus olhos fechados. Mas a palavra de Deus vai começar a te dar luz. E você vai começar a ver as pessoas de uma outra maneira. Você não vai ver com os teus olhos, mas você vai ver com os olhos de Deus. Você vai passar a enxergar as pessoas e você vai ver que elas também precisam da salvação. Você vai passar a ter misericórdia dos seres humanos desta terra, porque você vai ter a luz nos teus olhos. Este cego, a partir do momento que ele teve os seus olhos abertos, estava parcialmente abertos, ele passou a ver alguma coisa. A luz desta palavra vai abrir os teus olhos. Você vai entender que você não está neste mundo para viver por viver. Você não está neste mundo para servir a sua própria vontade. Mas você está neste mundo porque você foi escolhido por Deus para fazer a obra de Deus nesta terra, para anunciar o evangelho do reino de Deus, para ser salvo e para ser um vaso na mão de Deus, na mão do oleiro. Este cego, ele viu os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ele já passou a ter uma visão. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos
E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Você nota aqui que depois que tornou a pôr as mãos nos olhos, Jesus colocou as mãos nos seus olhos, veio o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. O poder do Espírito Santo de Deus começa a abrir mais os teus olhos ainda. Ele vai te iluminando mais ainda. E você vai vendo com clareza. Você começa a enxergar as coisas espirituais, porque a palavra de Deus, ela é espiritual. A pessoa normal não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucuras. Então você precisa ter o entendimento da palavra de Deus, pela iluminação do Espírito Santo de Deus. E Jesus tocou nele. Tocou nos olhos do cego pela segunda vez. Tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe, e distintamente a todos. Os seus olhos foram totalmente abertos. Ele passou a enxergar de outra maneira. Aquele homem que não enxergava, passou a enxergar. Jesus poderia ter chegado nele e dito assim para ele: abre seus olhos, como ele fez para Lázaro. Lázaro, sai para fora. Mas tinha alguém que tinha que tirar aquela pedra. Deus trabalha com a nossa força. Deus trabalha com a nossa vontade, o nosso querer. Ele trabalha quando a gente se dedica, quando a gente busca, quando a gente entrega a nossa vida a Ele. E você veja bem que o Senhor Jesus tocou-lhe pela segunda vez com as mãos dos seus olhos. E ele ficou restabelecido. E já via ao longe. E distintamente a todos. Passou a enxergar claramente. Deus quer ver o teu esforço. Deus trabalha com o nosso esforço, com a nossa vontade. Deus não faz nada em nossa vida se nós não tivermos vontade, se nós não nos entregarmos a Ele por completo. Se você não entregar a sua vida para Jesus, se você não entregar a tua vontade para o Senhor, se você não fizer a sua parte, Deus não opera na sua vida. E este homem fez a sua parte. Esse homem entregou a sua fé na mão do Senhor Jesus. E pela palavra de Deus você vai ter os seus olhos abertos. Pelo poder desta palavra, os seus olhos vão se abrir. O Espírito Santo de Deus vai te dar o entendimento. A palavra vai falar ao teu coração. Mas é o Espírito Santo que vai te dar o entendimento. É Ele que vai fazer com que você veja claramente, distintamente. Ele vai te dar entendimento. Por isso que o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 16, que é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando Ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E você vai passar a ver as coisas distintamente. Você vai entender claramente o propósito de Deus. Aqui diz que, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Você vai ter uma visão como a águia. Você vai começar a ver ao longe as coisas. Você vai ter entendimento. Você vai saber que você não está aqui por estar. Você vai ter a luz da palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés, para te guiar. E luz para os nossos caminhos, para te levar a lugares longes e distantes. Você vai ter a clareza, como este cego foi, com os seus olhos abertos, curados pelo Senhor Jesus. Ele também vai curar os teus olhos. Você tem que sair para fora da onde você se encontra. Você tem que sair dessa situação, tomar uma atitude, uma direção e ir na casa do Senhor. Você veja bem que o Senhor Jesus tirou ele para fora da aldeia. Tirou ele para fora, para o lado de fora. Você tem que sair deste lugar que você encontra. Sair, esforçar e ir na casa do Senhor. É lá que o Senhor Jesus está, para operar pelo poder da sua palavra. A palavra vai te dar entendimento. No começo você vai ser uma criança espiritual. Você vai passar a se alimentar do leite genuíno que vai te dar o crescimento. Mas com o passar do tempo,
Você vai passar a comer o alimento sólido. Você vai entender as coisas com mais clareza, como o apóstolo Paulo entendeu. Como o apóstolo Paulo entendeu tanto, que foi até arrebatado ao terceiro céu. Ele não sabe se foi em espírito ou em corpo ou fora do corpo, mas ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu coisas inefáveis. Você vai ouvir a palavra. Você vai entender as suas origens. Você vai entender que você foi criado por Deus. Você vai entender que você não está aqui por acaso. Que você está aqui porque Deus quer te dar a vida eterna. Você está aqui como um vaso na mão do oleiro. Salmo 50 diz: pensavas que eu era como tu? Pensavas que eu era como tu? Você quer ver o que Deus te fala? Salmo 50. Deus vai clarear mais ainda o teu pensamento. Salmo 50, versículo 21. Estas coisas tem feito e eu me calei. Pensavas que era como tu? Mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Diante dos teus olhos. Esta palavra está te revelando. Esta palavra está abrindo os teus olhos. Deus está colocando diante dos teus olhos, assim como Ele colocou a saliva nos olhos daquele cego, e mexeu naquela saliva nos seus olhos, e foram abrindo, tirando as suas escamas que estavam há tantos anos fechadas. Esta palavra é a saliva do Senhor Jesus que vai abrir os teus olhos. Pensavas que eu era como tu? Deus está te erguendo hoje. Se você até hoje estava com os teus olhos abertos, é porque você estava andando em trevas, você estava no caminho mau, mas esta palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus, está te abrindo os olhos, e você está entendendo agora. Você está compreendendo agora. Esta palavra está te dando luz. Você está entendendo agora o propósito de Deus na tua vida. Deus te chamou para uma obra na terra. Deus te chamou para te dar a vida eterna. Ele te chama para ser o seu filho. Deus chama você para ser salvo, para te dar a vida. Quanto tempo você já gastou da sua vida em coisas que não dava vida para você? Coisas mortas, obras mortas, coisas que não te davam alegria. Quantos anos que você viveu como este cego, sem esperança, sem ver a Jesus? Quanto tempo faz que você está caminhando nesta vida e que Deus já tem falado ao teu coração há muitos anos atrás, e você não toma uma posição de entregar a sua vida para Jesus, de assumir a sua posição como filho de Deus? Até quando? Deus vai continuar batendo nesta tecla e você não ouve? E você não se quebranta? Você não se quebranta para o chamado de Deus na sua vida, e você fica adiando, e vivendo neste mundo dissolutamente como filho pródigo. Deus está te chamando. Deus está te chamando para salvar a tua alma. As portas estão abertas hoje. Hoje estão abertas. O Senhor Jesus está te chamando. Ele tem uma obra na tua vida. Você que está ouvindo esta palavra, joga este cigarro fora. Deixa a bebida alcoólica. Deixa a prostituição. Deixa o pecado pelo Senhor Jesus. Muda de vida. Você já cansou de viver dissolutamente. Você vai enxergar distintamente, mas você tem que sair para fora da aldeia. Você tem que sair, tomar uma atitude, uma posição, e ir na casa do Senhor, a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro hoje, e você vai ouvir as palavras do Senhor. Você vai ouvir. Quanto tempo você tem vivido na vida como este cego? Trabalha, sua vida não prospera, sua vida não muda. É contendas dentro da sua casa, brigas com a sua esposa, brigas com seus filhos, briga com seus vizinhos, briga com seus parentes. Sua casa é uma guerra. A sua vida não muda porque o teu Criador você despreza, porque você não quer saber de fazer um concerto com o teu Deus, o teu Criador. E a sua vida é esta vida de amargura, esta vida de trapaças, de enganos. Você vive uma vida sem sentido algum. Você não consegue perceber isto? Você não consegue perceber que a sua vida é uma amargura enorme? É um poço sem fim? É um abismo? Como que você vai ter alegria longe do teu Criador?
longe do teu Deus. O homem, o ser humano é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece. Você é como a flor da erva. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e digas: não tenho neles contentamento. Lembra-te do teu Criador hoje. Lembra de Jesus Cristo. Foi Ele que te criou. Façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Jesus estava junto com Deus o Pai. Estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Façamos o homem. E Deus fez o homem do pó da terra. Por isso que você não encontra alegria. Por isso que você não tem prazer, não tem contentamento nesta vida. Deus quer restaurar os teus sonhos. Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer te dar vista. Jesus quer dar vista aos cegos. Você está cego espiritualmente. Você tem os olhos, mas você não enxerga, porque você não tem a luz da palavra de Deus. E você veja bem o que aconteceu com esse cego. Ele foi curado pelo Senhor Jesus, pela saliva do Senhor Jesus e pela sua mão. Versículo 26 diz: e mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Acabou. Não volte mais para o caminho que você estava vivendo. Você, quando ser tocado pelo Senhor Jesus, quando seus olhos forem abertos, você não vai voltar mais para trás. Você vai olhar para a frente, para o autor e consumador da fé. E você nota um detalhe? Que mandou para a sua casa. Quando você for à casa de Deus, você vai ser transformado pelo poder de Deus. E Deus vai entrar na tua família, na sua casa. Ele vai começar a trabalhar na sua vida através de você. Ele vai quebrar os grilhões que te prendem. Ele vai tirar as escamas dos teus olhos. Ele vai transformar a sua vida e você vai ter uma outra vida dentro da sua casa. Você vai na tua casa. Você vai voltar para a tua família. Deus vai transformar toda a sua família, aos poucos. Mas a obra de Deus será completa na tua casa. É isso que Deus quer de você e de mim, de todos nós. Servir a Ele até o fim. Servir o Senhor Jesus nesta terra. O Senhor Jesus está te chamando para a sua casa, porque Ele tem uma obra na tua vida. No começo você vai chegar e vai entender um pouco a palavra, mas com o passar do tempo, o Espírito de Deus vai te convencendo, vai transformando a tua vida até ser dia perfeito, e você vai entendendo claramente. Você vai saber o porquê que você viveu tanto tempo infeliz neste mundo. E você vai dizer: por que que não fui servir a Deus antes? Porque não era a hora certa. Porque ainda não era o tempo. Mas assim como Deus abriu os olhos deste cego com a sua saliva, Ele vai abrir os teus olhos pelo poder da sua palavra, pelo toque do Espírito Santo na tua mente. E você vai entender as coisas espirituais. E você vai ver a alegria que Deus vai dar na sua vida. A sua vida vai ser diferente. Você vai ter luz. Você vai começar a ver as pessoas de outro jeito. Porque até hoje você tem visto as pessoas da sua maneira. Você tem sido uma pessoa vingativa. Você paga o mal com o mal. Você age da sua própria vontade, da sua própria natureza. Mas quando a palavra de Deus começar a te limpar, quando a palavra de Deus começar a abrir os teus olhos, você vai ver as pessoas com misericórdia. Você vai ver as pessoas como seres humanos, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sabe por que existe tanta maldade na terra? O Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Então onde está o pecado, Deus se afasta da iniquidade. Porque a mão do Senhor não está encolhida, mas as vossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que Ele não nos ouça. Isaías 59. Por isso que a terra é violenta, por isso que o homem é mau, mata, briga, rouba, destrói, porque o homem sem Jesus
é como este cego, não enxerga nada, não consegue compreender que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a pessoa cega, ela se torna um cavalo na mão do inimigo, é usada pelo adversário. Mas a luz desta palavra vai te dar o entendimento. A palavra de Deus é a saliva da boca do Senhor Jesus. Esta palavra e o toque das suas mãos é o toque do Espírito Santo de Deus, que vai te dar todo o entendimento que você precisa. E você vai entender claramente depois. E você vai voltar para a tua casa transformado. Você não vai voltar mais para a aldeia. Você não vai voltar mais para a prostituição. Você não vai voltar mais a fumar, a beber, a assistir pornografia. Você não vai voltar mais a roubar, a mentir, a fazer trambiques e trapaças. Você vai ser restaurado, porque a palavra de Deus vai ser enxertada no teu coração e você vai ser recriado até chegar à estatura de varão perfeito, a imagem do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que esta palavra, ouvinte, que esta palavra, meu irmão, minha irmã, venha transformar os nossos caráteres, venha te iluminar. Que o Senhor Jesus venha abrir os teus olhos, que o Espírito Santo de Deus venha te levar na casa dele, na igreja, para que você possa ser renovado, transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus. Esta esperança que Deus tem para você. Talvez você viveu há muitos anos nessa vida, você vivia por viver e fazia assim, como diz a Escritura, comamos e bebemos que amanhã morreremos. Você estava vivendo assim, você não tinha esperança, mas esta palavra é a esperança. É esta palavra que vai dar sentido à tua vida para você voltar às origens, desde o Jardim do Éden, desde a criação que Deus fez a nós, desde o dia que Deus criou o homem e a mulher, e Deus passeava no Jardim do Éden toda a tarde. Deus visitava, o Deus Todo-Poderoso, grandioso, que sustenta a terra na palma da sua mão. Ele visitava a criatura dele, os seus filhos. Deus quer te visitar. Vá na casa do oleiro, vá para a igreja e Deus vai te visitar. Ele vai transformar a sua vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus quer virar o seu cativeiro. Deus quer dar vida ao que está morto. Os seus olhos espirituais estão mortos, mas Deus vai te dar vida por esta palavra. Ele vai te iluminar, Ele vai te levantar como Ele levantou o exército dos ossos secos. Eram sequíssimos aquele exército. Em Ezequiel 37, profetiza Ezequiel, profetiza sobre estes ossos, e Ezequiel profetizou, e aqueles ossos começaram a crescer carnes, nervos e músculos, e levantou-se um grande exército. Esta palavra é a profecia de Deus, esta palavra que vai te dar vida, esta palavra que vai transformar a sua estrutura, que vai te fazer um homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Você vai ser recriado pelo Deus vivo. Ele te ama, meu irmão e minha irmã. Jesus te ama, Ele quer te recriar. Depois você vai andar em ruas de ouro. Olha, Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe. A palavra de Deus é um tesouro. Jesus conta uma parábola que o reino de Deus é como homem, que ele encontra um tesouro escondido no campo, e ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele começa a escavar aquele tesouro. O reino de Deus é assim, meu irmão, minha irmã. Você passa a escavar este tesouro, você começa a encontrar as pepitas de ouro da palavra de Deus, as coisas grandes e firmes que estão escondidas na Bíblia Sagrada. Você passa a entender, você vai compreender a tua origem, o que você é diante de Deus. Você vai entender. Deus tem isso para você e para mim, coisas grandes e firmes, que até então você não sabia. Você estava com os seus olhos fechados, você achava que ia morrer fumando, você achava que você ia viver desta forma, e acabou depois da sua vida. Eu vou beber, eu vou me prostituir, eu vou ficar em roda de escarnecedor, eu vou fumar até dar câncer. Mas esta palavra está abrindo os teus olhos. Deus te ama. Você é um vermezinho de Jacó, mas Deus te ama.
Ele tem uma promessa para a sua vida. Quantos anos que você tem vivido na mesmice, quantos anos que você tem vivido por viver neste mundo, mas Deus te fala aqui em Jeremias capítulo 1, Deus fala ao teu coração nesta palavra. Veja bem o que Deus tem ao teu coração. Diz aqui, capítulo 1 de Jeremias: antes que formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus te fala que antes que você fosse formado no ventre, no útero da sua mãe, Ele te conheceu. Deus te conhece. Ele tem plano na tua vida, e salvar a tua alma, e virar o seu cativeiro, e tirar deste sofrimento, e tirar você deste charco de lodo, desta vida de humilhação, desta vida de sofrimento. Jesus te ama e Ele quer curar as tuas feridas. Ele não quer só dar a vista para você entender as coisas do alto, mas Ele também quer sarar toda a tua estrutura. Ele quer te remodelar. Ele quer te fazer um vaso de honra na sua mão, para te usar, para continuar a fazer a obra, para servir a Ele nesta terra, e no fim Ele vai te dar a vida eterna. A coroa da vida está preparada naquele dia. Deus, Ele quer te sarar, transformar, para fazer de você um soldado e uma soldado de Cristo Jesus. Mudar a sua vida, ser transformados por Deus, e você vai passar a ver os homens, as pessoas que Ele criou de outra maneira. Você não vai querer se vingar, você não vai querer pagar o mal com o mal, mas você vai pagar o mal com o bem. Se te pedir a tua capa, ofereça também a túnica. Se te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se te baterem no rosto, na face, ofereça outra. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão do Senhor misericórdia. E Deus quer que você seja um servo, uma serva de Deus nesta terra, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Deus quer transformar o teu caráter e fazer de você uma nova criatura. Você viu que este cego passou a ter vista, passou a enxergar com clareza. Enquanto você não enxergar com clareza, Deus não vai terminar a obra na sua vida, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai eterno, estes são os teus planos, Pai. Assim como o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor o teu povo de Israel por 70 anos, mas depois o Senhor disse em Jeremias 29, bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. E o fim que o Senhor tem para nós é vida, vida com abundância, vida eterna, é coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Oh Pai Santo e Justo, toma nas tuas mãos estas almas que ouviram esta palavra, como a galinha toma embaixo das suas asas os seus pintinhos. Ó Deus Todo-Poderoso, guarda estas almas embaixo da tua sombra. Ó Onipotente Deus, ó Senhor Deus, leve, Senhor, as águas do batismo, leve as águas tranquilas, ó Pai Eterno e Santo. Toma em tuas mãos estas almas, ó Deus. Aqui está estas vidas em tuas mãos, como foi entregue aquele cego nas tuas mãos, Senhor Jesus, para fora da aldeia. Eu entrego estas almas em tuas mãos, Senhor Jesus. Ó Senhor, toma nas tuas mãos estas almas e converte, e serão convertidas. Receba esta oração, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas vem hoje curar. Tudo que é puro, tudo que é bom, vem colocar, Pai, em meu coração. Tudo que sou quero a Ti entregar, e em Tua paz quero então descansar. Vem, ó Senhor, minha vida guiar, Tua vontade em mim faz brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas vem